Boa noite, vocês que estão nos acompanhando pela internet, são todos muito bem-vindos, né? E eu gostaria de começar dizendo que, obrigado, Alfredo, Deus é bom ontem, Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, porque Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, irmãos. A bondade de Deus, irmãos, é que nos conduz ao arrependimento, que nos traz salvação. Amém? Queria falar essa noite sobre o tema a grandeza do Evangelho. Coloca aí, por favor, filhão, primeiro aí. A grandeza do Evangelho, né? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 9 ao 15, ok? Romanos, capítulo 10. Tem como botar aí, Vitor, para gente acompanhar na mesma versão, né? Então vamos lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Porque a Escritura diz: todo que nele crê nunca será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir comigo, igreja, essa frase? Vamos lá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? Né? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Você pode se juntar a mim nessa oração, pedir o favor do Senhor, para que nossas vidas possam de fato ser transformadas por essa poderosa e santa palavra de Deus. Pai amado, aqui estamos, Senhor, depois de entoarmos com os nossos corações e os nossos lábios cânticos que exaltam, engrandecem o Teu nome, o Teu caráter santo, o Teu poder, a Tua bondade. Depois, Senhor, de termos a alegria e o prazer de buscar o favor do Senhor através da oração, como fizemos aqui, e depois, Senhor, de termos a alegria e o prazer de contribuir com os recursos que o Senhor nos deu para a Tua obra, Senhor. Agora também, Senhor, precisamos de direção para nossas vidas. Precisamos, Senhor, de consolo, de direção, de exortação, de ensino, e tudo isso, Senhor, tem na Tua palavra, mas nós dependemos do Teu Espírito Santo, porque somos totalmente limitados. Então vem, Espírito Santo de Deus, e faz esta obra, para que, no poder da palavra de Deus, nossas vidas sejam transformadas e haja salvação de vidas. Em nome de Jesus, amém. Provavelmente, né, o que eu vou falar para você essa noite, já são bastante conhecedores do que a gente vai falar. Talvez, né, possa até despertar o desinteresse de alguns, espero que não, né? Talvez, irmãos, tá? Você que está aí nos assistindo pela internet, em casa, né, que a gente não está vendo, aqui se levantar a gente pelo menos vai ver. Talvez você possa, né, também achar que o que vai ser falado, daquilo que você já está careca de saber, eu pelo menos com certeza, né? Tá. O saber talvez nem tanto, mas o careca pelo menos é certo, né? Entendeu? Então, sabe, possa gerar isso, mas deixa eu te falar, irmãos, fique atento, ouça bem o que Deus tem para falar essa noite, porque isso é muito importante. E sabe, não é importante apenas para você que está aqui essa noite, que já tomou uma decisão, que já está caminhando com Cristo, né?
Claro, todos nós, isso aqui é um público muito heterogêneo, né, em termos de maturidade, de tempo de conversão, então, de como nós vivemos, né? Mas o objetivo desta palavra, assim como foi hoje pela manhã, quem esteve aqui viu a bênção que foi, né? É nos despertar, irmãos, para algo mais muito, muito valioso mesmo, né? Para muitas vidas. O que eu pretendo essa noite, eu espero que uma direção de Deus, né? É que nós sejamos despertados para cuidar de muitas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque essas vidas são vidas que estão pertinhas de você. São vidas que estão ao seu lado. São familiares, são amigos, são colegas de trabalho. Então, o que você vai ouvir essa noite, eu creio que vai edificar a sua vida. Mas, acima de tudo, o alvo são essas vidas, né, que Deus pode usar a sua para trazer algo extraordinário. Então, eu quero falar essa noite sobre a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo, né? E nós vamos tratar 3 questões essa noite, que eu entendo que talvez sejam as questões mais importantes para a vida de qualquer ser humano na face da terra. Pode botar o próximo aí, filho. Olha, nós vamos tratar aqui essa noite as 3 questões talvez mais importantes na vida de qualquer ser humano. Nós vamos falar qual é o maior problema da raça humana. Qual é a maior necessidade da raça humana? De todo, quando eu falo a raça humana, porque eu estou dizendo é de todos, sem ficar nenhum de fora. E qual é a solução para esse problema e para essa necessidade? Então é algo muito sério para milhares e milhares e milhares de vidas, né? O que nós vamos tratar aqui, e para a sua própria vida também, para você entender o que de fato aconteceu, o que Deus fez em nossas vidas, né? Então, primeira coisa que eu quero falar é qual o maior problema do ser humano. Nós poderíamos responder o quê? A fome, não é isso? Não é uma coisa bem coerente, né? Talvez o maior problema da raça humana seja a fome. Por quê? Qual é a maior necessidade que nós temos? Se você não comer, não beber, o que acontece? Morreu, não é isso? Então, você poderia dizer que talvez seja essa a maior necessidade. Podemos dizer que talvez seja a questão da situação econômica. Podemos dizer que seja a saúde, né? Porque se a pessoa não estiver com saúde, ela não está bem, né? Está com uma série de problemas, de tribulações. Talvez o maior problema seja uma enfermidade incurável. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na realidade, isso não chega nem perto do maior problema que todo ser humano na face da terra tem. Não chega nem perto. O maior problema do ser humano é esse que está aqui, que a Sagrada Escritura vai falar em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E Romanos 6, 23, na primeira parte, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Esse é o maior problema de todo ser humano na face da terra. A condenação eterna é passar a eternidade separado de Deus. E olha, talvez, muitas vezes a gente não tenha uma noção exata do que significa passar a eternidade separada de Deus. Pode parecer, irmãos, isso é, por isso que eu digo que é o maior problema que um ser humano tem, é esse. Sabe o que significa? É um sofrimento que nunca terá fim. Você crê na palavra de Deus? Porque a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, infalível, inerrante, ela afirma. Olha o que o Senhor Jesus fala, que assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos do justo e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger
de dentes. Vocês estão entendendo, igreja? Qual é o pior problema da raça humana? Preste atenção numa coisa, querido. A pessoa que está, por exemplo, passando fome, você pega aquelas imagens daquelas crianças lá na África, gente, você chora. Os ossos, parece que a costela está por fora da pele. Enfermidades, pobreza, injustiça. A hora que essa pessoa morre, isso acaba. A pessoa que tem tudo, muitas riquezas, né? Vida farta, nunca fica doente. Chega um dia que acontece, morreu. Acaba tudo da mesma forma. Porém, todos, ricos, pobres, brancos, pretos, índios, seja qual for a raça, seja qual for a nação, todos, igualmente, vão passar a eternidade nesse sofrimento eterno. Entende por que o maior problema do ser humano é essa condenação eterna? Porque por mais que você passe aqui 80 anos, 90 anos, 100 anos, ou bem ou mal, mas depois a alma vai existir por toda a eternidade. Isso é sério demais. E agora nós vamos ver, então, qual é a maior necessidade do ser humano. Por causa justamente do maior problema do ser humano, que é a condenação eterna, a maior necessidade do ser humano é de salvação. Essa é a maior necessidade que um ser humano tem, é de ser livre desta condenação eterna. É a maior, irmãos, necessidade. Salvação é a maior necessidade de toda a raça humana. A não ser que você não acredite que a alma vai existir eternamente e que só vai poder estar em 2 lugares. Todo ser humano está condenado a passar a eternidade separada de Deus, porque a Escritura afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, ser salvo dessa condenação, desse destino terrível, passa a ser a maior necessidade que eu, que você, que qualquer ser humano na face da terra tem. E só não vai concordar com isso quem não acreditar na Escritura Sagrada. Porque o que ela afirma é verdade. E se você for nos últimos capítulos de Apocalipse, vai estar lá claramente o destino eterno do ser humano, ou salvo ou perdido. Mas se você acredita na Escritura Sagrada, você sabe que esta é uma verdade que procede de Deus. Então nós vamos falar então da terceira questão. Qual é a solução para esse grande problema? Como resolver esse grande problema, esta grande necessidade que a raça humana tem, que toda a humanidade tem? Se nós olharmos para a natureza do problema, qual é o problema? Uma condenação eterna. Por quê? Porque foi o justo juiz de toda a terra, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Soberano, que decretou que o salário do pecado é a morte. Um Deus que é perfeitamente justo, perfeitamente santo. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Se nós olharmos para esse aspecto, que a alma que pecar morrerá, e todos pecaram, nós estamos diante de um problema insolúvel. Não tem solução, queridos. Não tem. Esse problema não tem solução. Toda a raça humana passaria a eternidade longe do Criador em sofrimento eterno. Aí eu faço uma pergunta para vocês, amados irmãos, amada igreja. Um problema que não tem solução, quem é que pode resolver? Quem pode resolver algo que é impossível de fazer?
O próprio Deus. Esse problema insolúvel, só Deus pode resolver. Nenhum ser humano na face da terra, por mais competente que se considere, por mais inteligente, o maior gênio, não vai conseguir resolver esse problema. Um problema desses, só o próprio Deus. E esta é a nossa felicidade. Porque o Deus Todo-Poderoso, o perfeito, o santo, 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 o justo juiz de toda a terra, também tem um amor imensurável pela sua criação. Glória a Deus. Ele tem poder para solucionar o que é insolúvel. E o próprio Deus providenciou a solução para esse problema. E essa solução só poderia vir de Deus, tá? Então, o próprio Deus resolveu, decidiu nos salvar. Foi uma decisão dele. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Mas ele decidiu por amor. E aí, o que a gente faz quando é isso? Glória a Deus. Vou repetir. Deus não tinha obrigação, mas Deus decidiu nos salvar. Glória a Deus, irmãos. Se não fosse a decisão de Deus, já era para todos nós, queridos. Lembra que em um momento Deus decidiu dar cabo de toda a população? Se Ele não tivesse decidido poupar Noé e sua família, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Jesus Cristo, irmãos, é a solução de Deus para o maior problema da humanidade. E por que Ele é a solução? Porque provém de Deus a solução. Jesus Cristo veio ao mundo justamente para resolver o maior problema do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para resolver o maior problema. Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. João 3, 16 e 17, é um texto muito conhecido nós, 15 a 17, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi uma decisão de Deus, uma decisão por amor. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Glória a Deus, aleluia. Então Deus enviou Jesus Cristo para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você crê em Jesus, irmão? Então você está salvo, porque é uma promessa de Deus. E não podemos nunca deixar de atentar que existem promessas na palavra de Deus. E quando a promessa vem do próprio Deus, da boca do próprio Deus, Ele é um Deus fiel que nunca deixará de cumprir suas promessas. E Ele diz que Deus amou o mundo que Ele deu, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, igreja. Ele é fiel e Ele tem todo o poder para cumprir qualquer promessa que Ele faça. Agora, quem não crê, já está condenado. Então, presta atenção, irmãos, na mensagem do Evangelho. Presta atenção na grandeza desse Evangelho. Porque ele também diz que quem não crê será condenado. Já está condenado. Agora, de que forma Cristo se torna a solução para esse maior problema da humanidade? Como Cristo se torna a solução? Aí agora nós vamos, o texto da mensagem, tá? Então até agora era só a introdução, brincadeira, tá, gente? Irmãos, nós lemos do verso 9 ao 15. O verso 9 diz assim: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Por que com o coração você crê para a justiça? Porque, irmãos, é o que você crê. Quando você entende que Deus ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar, quando Jesus morre naquela cruz, Deus está exercendo o seu justo juízo sobre o pecador. Então, quando você crê que Jesus veio para isso, quando você crê que Deus está prometendo que se você crer no Filho dele, você será salvo, quando você crê que através da fé em Jesus os seus pecados estão perdoados, é como se você estivesse sendo pregado naquela cruz. A justiça, o juízo executado sobre o pecador. O que acontece? A justiça de Deus foi satisfeita. Entendem a dimensão da obra de Jesus Cristo, queridos? Entende um problema que não tinha solução. Aprove a Deus oferecer Ele para morrer em nosso lugar. E o que nós precisamos para receber esse perdão? Apenas crer. Você quer coisa mais extraordinária do que isso? O mundo tenta alcançar a salvação por seus méritos, por competência, pelas obras. Você tem que ser bom, você tem que fazer, você tem que pagar a promessa, você tem que fazer uma série de coisas. Mas simplesmente crer. É tão simples, que chega a parecer inacreditável. É tão simples. A salvação pela graça de Deus. Mas é tão simples que parece que a gente não consegue enxergar a profundidade dessa obra. Só precisa crer. Isso que quase enlouqueceu o padre Martinho Lutero. Quando ele foi para a Sagrada Escritura e está lá, o meu justo viverá pela fé. Só precisa crer. Amém, igreja? Só precisa crer. Você crê em Jesus? Não precisa mais nada. Ele é único e suficiente. Tudo que nós fazemos, irmãos, de bom, quando somos salvos, é apenas a evidência de uma vida que foi transformada por Jesus Cristo. Não para alcançar a salvação, mas porque você foi salvo. Jesus morreu no lugar do pecador. Então, a justiça foi executada. Lá em Romanos 6, quando Paulo estava falando sobre o batismo, ele vai falar que vocês ignoram que vocês foram sepultados com Cristo na morte pelo batismo. É um simbolismo, porque você morreu quando você crê em Jesus. O pecador morreu, está pago. Por isso que Paulo afirma aqui também em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a justiça foi feita. Mas você tem que crer. E que mais? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Se confessa, irmãos, para a salvação. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Você vê a importância, você tem que confessar, você tem que declarar que você crê em Jesus, que Ele é o Senhor da sua vida, que você crê que Ele morreu pelos seus pecados, você crê que Ele perdoou seus pecados. E aí Jesus vai falar, quem pois, Mateus 10, 32, acho que eu botei, vê se está aí, filho. Quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso é simples de entender, irmãos. Se você não confessa Jesus, você realmente não acredita no que Ele fez. Se você nega Jesus, você não quer saber do que Ele fez, ou você acha que você não precisa. Mas é necessário crer e confessar que você crê. E para quem Cristo é a solução, irmãos? O que nós falamos? Qual é o maior problema de quem? Que nós falamos nisso? Meu, pastor Marcos, não é isso?
do Henrique. Problema de quem que é esse problema? De toda a humanidade. Todas as almas do mundo precisam de salvação. João 3,16, nós lemos que Deus amou quem? O mundo. A palavra no grego é cosmos, quer dizer, é o total de pessoas. Então vamos voltar para o texto da mensagem, verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é um ato do amor de Deus, da graça de Deus, mas é um ato do amor de Deus para toda a humanidade. Jesus veio para salvar o mundo. Ele veio para o mundo. A oferta da graça divina é para todos, só precisa crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos firmar isso na nossa mente e no coração? Vamos falar juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito importante você ter essa convicção para quando você for levar o Evangelho para outras pessoas. Cristo veio salvar o mundo, irmãos. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Ele veio para todos. Jesus é a solução de Deus para o maior problema da humanidade, mas é importante também nós entendermos esta outra verdade. Jesus não é apenas a solução, Jesus é a única solução, não existe outra. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Cristo salva. PIB, filma eu aí. Olha aqui, não tem aquele negócio? Filma eu aí. Só Cristo salva, irmãos. Só Cristo salva. Amém, igreja? Não existe. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Pastor Marcelo, quase que eu ia falar assim, poxa, daí aí, manda para mim aquilo que ele botou aqui de um autor de um livro que ele leu, né, do Thomas Kempis, não é isso? O cara descreveu de uma forma maravilhosa isso daqui, ele foi falando maravilhoso, irmãos, hoje pela manhã. Depois você entra lá no site da igreja, que está lá, está gravado, você vai lá que você vai ver. Que coisa maravilhosa. O cara pegou isso daqui, só que ele expandiu de uma forma assim extraordinária, uma forma linda. Irmãos, só Jesus Cristo salva. Nós não podemos ter dúvida, e você vai entender por que daqui a pouco. Por isso, irmãos, que eu quero falar da grandeza do Evangelho. E agora é esse momento que a gente, assim, eu peço ao Espírito Santo de Deus, Senhor, peço ao Espírito Santo de Deus, que desperte a igreja para o que nós vamos tratar agora. Igreja, pensa comigo, como é que nós reagimos diante de certas notícias, como por exemplo, uma criança que foi estuprada? Você já teve a oportunidade de ver algum vídeo de uma criancinha sendo maltratada? Como é que a gente fica? Né? Como é que a gente fica quando a gente vê vídeos de uma pessoa sendo assassinada com requintes de crueldade? A gente às vezes não quer nem ver, tem que falar, não quero ver isso mais não. Aquilo traz uma angústia, uma aflição, né? Como é que você fica quando você vê um animalzinho sendo maltratado? Você não fica indignado com aquele sofrimento? É verdade ou não é, gente? A gente não consegue nem aceitar ver um animal sendo maltratado. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês que está aqui, e vale para mim também, porque eu já me fiz essa pergunta quando eu estava preparando a mensagem. Como nós estamos reagindo diante desta verdade? De que toda alma está condenada a passar a eternidade onde haverá dor,
ranger de dentes que nunca vai acabar. Isso tem mexido com você, irmão? Isso tem mexido com a gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Parece que essas coisas que são mais visíveis para a gente são piores do que o maior problema que uma vida pode ter, que é passar a eternidade em sofrimento. Se a gente não consegue, sabe, se sentir bem com um animalzinho sofrendo, quanto mais uma alma, uma vida, passar a eternidade. Quanto isso tem mexido com você? Você que está nos acompanhando pela internet, irmão amado, quanto isto tem mexido com as nossas entranhas? Você fica angustiado? Talvez com um parente você fique, né? Talvez com um filho, né? Talvez com um filho você fique. Meu filho dizia que, enquanto eu não chegava da rua, quando ele era ainda adolescente, ele não tinha paz, com medo de eu morrer e ir para o inferno. Mas e as pessoas do nosso lado? Você entende, igreja? Não é uma questão, a ideia é fazer assim, espera aí, vamos acordar para essa verdade? Como é que a gente não está refletindo sobre esse maior problema que uma vida pode ter? Porque isso é fundamental, irmãos, para a gente entender a grandeza desse evangelho e entendermos o quanto nós precisamos mudar. Nós precisamos entender o que esse evangelho ele está fazendo. Pensa comigo, o maior problema da humanidade, a condenação eterna. A maior necessidade da humanidade, a salvação eterna. A única solução para a humanidade, Jesus Cristo. E aí, nós temos a resposta para o maior problema do ser humano. Qual é a resposta? Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a resposta. Só Jesus Cristo salva. Se nós entendermos o que está em jogo, aí sim, eu tenho certeza que isso vai mexer e nós vamos nos dispor mais para fazer essa grandiosa obra de Deus. Olha o que diz agora os versos 13, que já vimos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, igreja, você vai entender por que essa palavra toda até agora para chegar em você, em mim, em nós, na igreja agora. Veja, verso 14. Por que eu queria que você entendesse isso? O maior problema da humanidade, né? A maior necessidade e a solução para isso. Porque olha o que diz o verso 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Somos nós, irmãos. Somos nós que temos que fazer essa obra. Somos nós que temos que sustentar os missionários que vão para os campos e fazer nós mesmos sermos missionários aqui na nossa localidade. Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Entende agora, igreja? Você entende agora, amados? Vocês entendem isso? A grandeza desse evangelho? Esse evangelho, sabe o que ele faz? Ele tira as pessoas de passar a eternidade em sofrimento no inferno. Olha a grandiosidade do evangelho de Jesus Cristo. Ele é para anunciar o Cristo Salvador. Ele não salva, ele anuncia o Salvador. E isso fomos comissionados para isso. Agora você entende a grandeza desse evangelho? Entende agora porque Jesus falou para os seus discípulos, vão e pregam o evangelho a quem? A toda criatura. Entende agora, igreja? Amém, igreja? Será que está claro por que Jesus falou, vão, pregue o evangelho a toda criatura? Porque toda criatura está condenada ao inferno, irmãos. Agora eu pergunto, como que nós vamos reagir a esta verdade? A esta realidade? Quanto nós vamos estar com compaixão?
precisamos entender, queridos, o que vai acontecer com essas almas, se não tivermos uma profunda compaixão pelo sofrimento eterno das almas que se perderem. Jamais nos moveremos com paixão. Se nós não tivermos compaixão, não vamos nos mover com paixão pelas almas. Ardor, desejo de não ver essas pessoas irem para o inferno. Se nós não entendermos isso, qual é a grandeza desse evangelho, o que está em jogo, o número de ceifeiros continuará muito pequeno. O número que o pastor Marcelo falou aqui é muito pequeno. E o número de pessoas que estão sendo alcançadas aqui, onde eu e você somos os missionários, também é muito pequeno. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas, o último versículo que nós lemos. Irmãos, eu tive um entendimento nessa pregação sobre como são belos os pés que anunciam boas novas. Não vendo mais apenas como uma coisa para enaltecer, para a gente se alegrar. Poxa, né? Sabe por que são belos os pés dos que anunciam essas coisas? Porque os pés que anunciam essas coisas estão levando a salvação eterna para as vidas. Por isso que são preciosos os pés que anunciam essas coisas. Por isso que são tão preciosos e belos os pés que fazem esta obra. Não é um propósito de elogiar e de enaltecer. É porque quando nossos pés andam para irem pelo mundo anunciando esse evangelho, pessoas estão sendo salvas, irmãos. Vidas estão sendo livres da condenação eterna, são reconciliadas com Deus e recebem a vida eterna. Amada igreja, eu queria falar uma coisa para vocês, tá? Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Nós, igreja, fomos comissionados, tá, para proclamar o evangelho de salvação. Atualmente, nosso líder, o pastor Marcos, está recebendo de Deus uma direção, né? Em relação da igreja a trabalhar, né, com pequenos grupos, com células, né? Está direcionando a igreja para um momento que vai alavancar mais, né, o crescimento, né, para que muito mais vidas sejam alcançadas, tá? Essa obra de levar pessoas a invocar o nome do Senhor. Daí eu queria mostrar uma coisa para você. Passa aí, filhão, aquele último slide lá. Observe, irmãos. Se você olhar hoje as células, pequenos grupos, tá? É momento de edificação, do estudo da palavra. Sim, e isso é muito bom. Nós temos momento também de comunhão. Isso também é muito bom. Aliás, o pastor Marco não pode ouvir, tá? Porque senão a orelha dos supervisores aqui vai ser puxada, né? Mas na última quinta-feira foi um problema, mas aí foi o anfitrião que deu força. Não, tá bom, e para a gente sair, já não vou nem dizer a hora, porque senão depois vou ter que ir para o gabinete. Porque as pessoas estavam ali em comunhão, né? Mas, querido, presta atenção uma coisa. Este não é o maior objetivo. Sabe o que isso aqui vai servir? Neste lugar, a gente vai estar podendo levar mais pessoas ainda. Nós vamos levar pessoas para que elas façam o quê? Ouçam o Evangelho. Para que elas creiam no Evangelho. Para que elas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas. Entende, gente? Porque quando nós entendemos o que está em jogo, tudo que for para melhor, para fazer esta obra, irmãos, para nossos pés andarem mais, nós precisamos fazer. E nós temos visto como uma ferramenta extraordinária, porque muitas pessoas, muito mais gente, precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. O objetivo é de levar pessoas não crentes para que elas ouçam, creiam
e invoquem o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos? Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mediante esse entendimento, igreja, fique atento. O maior problema do mundo, qual é? A condenação eterna. A maior necessidade do mundo, qual é? A salvação eterna. A única solução para esse problema, o que é? A fé em Jesus Cristo. Nós temos a resposta, o Evangelho de Jesus Cristo. Aí eu pergunto esta noite, depois que você ouviu e entendeu isso, como vão ficar os nossos pés? Será que nós vamos continuar com nossos pés estagnados, parados, continuando dando alguns poucos passos, andando devagar? Ou depois de entender o que está em jogo, nós vamos começar a correr com nossos pés, a percorrer mais lugares? Porque nossos pés, irmãos, têm que ir em todos os lugares para anunciar o Evangelho, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas creiam, para que as pessoas invoquem o nome do Senhor e sejam salvas. E aí eu queria fazer uma coisa, o pastor Marcelo fez uma coisa hoje que eu achei muito interessante, e eu vou explicar por que eu achei muito interessante. Porque às vezes, irmãos, você onde está, eu acabei de fazer uma pergunta, como vai ficar os seus pés depois disso que você ouviu agora? Vai continuar do mesmo jeito, só esperando que outros pés façam a obra? Ou você vai agora mover os seus pés para ir e levar esse evangelho extraordinário? Mas muitas vezes a gente toma essa decisão assim na mente, mas como a gente toma uma decisão mais explícita, isso ajuda a gente a se cobrar. Por isso que eu gostei muito do que o pastor Marcelo fez. E eu queria, antes de fazer o que eu quero fazer, eu queria perguntar, queridos, por acaso tem alguém aqui essa noite que ainda precisa, invocar o nome do Senhor, que ainda não invocou o nome do Senhor, mas que entendeu, porque essa mensagem foi clara, que toda a humanidade está condenada, e que a única solução é você invocar o nome do Senhor, é você crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele e confessar Ele como Senhor da sua vida. Por acaso, teria alguém aqui esta noite, que está presente, que gostaria de começar a mudar completamente a sua vida hoje, aqui e agora? Gostaria de invocar o nome do Senhor hoje? Se tiver, levante a sua mão para que a gente conheça. Tem alguém? Alguém gostaria de tomar hoje essa decisão aqui essa noite? Alguém que está nos acompanhando pela internet, se for o seu caso, procure depois um dos pastores da igreja, alguém da igreja, faça isso. Mas agora eu quero fazer uma convocação para você, igreja. Eu gostaria de saber, irmãos, quem essa noite, mediante o que você ouviu, gostaria de consagrar os seus pés para ir anunciar esse evangelho, para fazer mais essa obra, para ir mais lugares, para ir mais longe. E se tiver alguém que gostaria, eu gostaria de convidar para vir aqui à frente, consagrar o Senhor, porque quando você coloca publicamente, venha, gostaria de convidar o pastor Marcelo para estar aqui, entendeu? Você quer consagrar mais os seus pés? Você quer ter mais, saber que de Deus, ouvir isso, como são belos os pés do que anunciam coisas boas? Você quer consagrar os seus pés, porque quando você vem aqui à frente, sabe o que acontece, querido? Você está deixando público que você toma essa decisão, e isso vai te impulsionar, irmãos, porque o que está em jogo aqui, sabe, são vidas que precisam invocar o nome do Senhor, e os pés de vocês vão andar para ir até onde pessoas estão precisando ouvir isso. É uma decisão muito séria. Mais alguém que quer vir aqui consagrar mais a sua vida ao Senhor, consagrar os seus pés para ir? Glória a Deus, venha. Isso é muito importante, irmãos, tá?
Muitas vezes a gente carece de atitudes, de decisões. E aquilo que eu falei, irmãos, que quando você toma essa decisão, irmão Mário, como você está fazendo, sabe, você mesmo está vendo que você tomou essa decisão. A gente se cobra mais, a gente vigia mais e a gente de fato produz mais frutos para Deus. Irmão, nós precisamos ter compaixão das almas perdidas. Se nós não tivermos paixão pelas almas perdidas, nós não vamos mover os nossos pés para ir até onde eles estão e anunciar esse evangelho. Pai bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor, a Tua palavra nos afirma nesta noite quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Porque, Senhor, o que está em jogo aqui é a vida eterna de uma alma, Senhor. Por isso, Senhor, os pés dos que anunciam o evangelho de Jesus Cristo são tão formosos. Porque o que está em jogo, Senhor, é a salvação de uma alma. Deus, que esses amados irmãos que estão aqui na frente, consagrando os seus pés para fazerem esta obra, o Teu Espírito Santo possa estar sempre lembrando eles desse compromisso que eles assumiram. E mesmo aqueles, Senhor, que estão aqui, que no seu coração e na sua mente não tem dúvida que deve ser feito isso, mas que talvez acham que não é necessário, ainda assim, que o Senhor também possa ajudá-los a estar sempre lembrando daquilo que o Senhor falou com eles essa noite. E que, ó Deus, e que através deste entendimento, Senhor, através desse entendimento da igreja, desta grandeza desse evangelho, nós possamos anunciá-lo a milhares e milhares de vidas. E muitas, 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 muitas almas venham a ouvir, a crer, invocar o nome do Senhor e serem salvas. Deus abençoe essas vidas, abençoe essa igreja, abençoe nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.